Olá, boa tarde a todos e a todas. Vocês estão me ouvindo aí no YouTube? Me deem um sinal aí, por favor, se vocês estão me ouvindo. Pessoal do YouTube, vocês me ouvem? Ok, inclusive a Marcilene está ouvindo, Eveline Araújo está ouvindo, Camila Almada, ok. Acho que o áudio está ok. Então, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Joana Páscoa, eu sou bibliotecária da Biblioteca de Ciências Humanas da Universidade Federal do Ceará. Eu estou aqui hoje a convite da professora Geni Lustosa para mediar essa live do Pro-Inclusão, né? Que é uma live de uma série que vai acontecer, chamada Pro-Inclusão Debate. Então, hoje estamos em parceria com o Pro-Inclusão, com o Plurisaberes e com o Laboratório de Multimeios aqui da UFC, que é coordenado pelo professor Hermínio Borges. Então, antes de começar, gente, eu tenho alguns avisos aqui para vocês, certo? Se tem alguém aqui na audiência que tenha deficiência visual, vocês podem acessar uma plataforma chamada YoStream. O link está aqui na descrição do vídeo e o André também vai colocar o link aí no chat para vocês. Esse link vai ficar disponível a audiodescrição da nossa live, certo? Então, assim, se tiver alguém aí que tem deficiência visual, pode acessar a live através do recurso de tecnologia inclusiva da audiodescrição. Eu já agradeço também ao CEO da Wallstream, que é o Rodrigo Bonet, que gentilmente nos cedeu hoje aqui para o pessoal do Multimeios e para o pessoal do Pro-Inclusão, o uso, a utilização da plataforma Wallstream, e um agradecimento também todo especial à Georgia Tati, que é a audiodescritora, que está lá no Wallstream, fazendo a audiodescrição aí para vocês que necessitarem. Certo? A nossa intérprete de Libras é a professora Margarida Pimentel, mas nós teremos também, revezando com ela, a professora Cristiane Farias, ok? E um pedido que eu faço a vocês é que, quando estiver terminando a live, mais ou menos uma meia hora antes de terminar a live, nós vamos disponibilizar um formulário de avaliação. Aí vocês preenchem o formulário para quê? 2 motivos. Primeiro, para avaliar a qualidade, né, do serviço informacional que nós estamos oferecendo para vocês, e também para que sejam pegos dados, para que seja emitida a declaração de participação na live. Então, não esqueçam de, por favor, nos avaliar. Avaliem também o YoStream, que a gente está usando, fazendo utilização da plataforma, quando o formulário estiver pronto. Explicar para vocês também a dinâmica da live, né? Nós teremos aqui 2 palestrantes, a professora Adriana Lima Verde e a professora Geni Lustosa. Após a fala das 2 palestrantes, vai ser aberto para um bate-papo, para um debate, um tira-dúvidas. Então, eu peço a vocês que, a partir do momento que as professoras estiverem expondo a sua fala, se surgir alguma dúvida, alguma pergunta que vocês quiserem fazer, ou até mesmo alguma sugestão, alguma interação, vocês podem deixar aqui do lado, certo? No chat, aí do YouTube. Pode
colocar a pergunta no chat. Aí eu peço que vocês coloquem em caixa alta o nome pergunta, 2 pontinhos, e coloquem a pergunta de vocês, ok? Pergunta, depoimento, que é para a gente saber o que é, para no final a gente fazer um bate-papo bem gostoso. E agora eu quero apresentar para vocês a equipe que está aqui no suporte técnico, né? Que é a equipe do Laboratório Multimeios. André, pode colocar o pessoal na tela. Pronto. Nós temos aqui o André Santos, que está aqui na direção da live, que ele é bacharel em Sistemas de Informação e atualmente é mestrando em Educação aqui pela UFC, com a pesquisa voltada para tecnologias educacionais. Nós estamos também aqui com a Vanísia Lima, que é licenciada em Matemática pelo IFCE, é mestre em Ensino de Ciências de Matemática pelo IFCE, e atualmente é professora efetiva de Matemática do IFCE, Campus Cedro, e doutorando em Educação aqui pela UFC, com pesquisa voltada para o ensino de matemática. Então, sem mais demoras, vamos iniciar aqui a nossa live com a nossa convidada super especial, que é a professora Adriana Lima Verde, que vai falar para nós sobre deficiência intelectual, cognição e processos de aprendizagem. Professora Adriana Lima Verde, muito bem. A professora Adriana, ela tem estágio de pós-doutorado em Educação na UFPE e ela é doutora em Educação na UFC. É professora da Faculdade de Educação da UFC, é pesquisadora na área de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, alfabetização de alunos com e sem deficiência intelectual. A professora Adriana Lima Verde também é líder do grupo de pesquisa LER, Linguagem e Escrita Revisada. Professora Adriana Lima Verde, seja muito bem-vinda, a fala está com você. Olá, boa tarde. Queria iniciar agradecendo o convite da minha colega, professora Geni Lustosa, agradecer também o apoio do Laboratório Multimeios e também a colaboração da Georgia com audiodescrição, professora Margarida Pimentel, também minha colega da UFC, e a professora Cristiane Farias. Bom, discutir um tema tão complexo, né, como esse, que é sobre deficiência intelectual, e atrelado a isso, o conceito de cognição e ainda dos processos de aprendizagem. É um desafio, na medida em que suscita inúmeras dúvidas de todos, principalmente professores, mas vamos encarar esse desafio com o objetivo de suscitar um debate a respeito dessa temática que nos é tão usual na escola atual, a partir do advento da política de inclusão. Então, eu vou começar discutindo um pouco sobre a compreensão sobre deficiência intelectual, aí daí já pode passar, André. E aí, nós defendemos aqui uma compreensão multidimensional, na medida em que a nossa compreensão é de superar a deficiência como uma condição estática definida e até mesmo permanente, visto que a condição biológica e o modelo médico, ele pautou inúmeras políticas públicas na área de educação especial, e essas políticas ocasionaram segregação desse público. Então, se a gente supera essa condição, a gente adota o que a gente tem chamado de um modelo social. Por isso que a gente considera que é fundamental pensar sobre a qualidade dos apoios ou dos suportes que a gente oferece a essas pessoas. Uma outra questão em relação à compreensão sobre a deficiência intelectual, diz respeito, pode passar, André, a essa ruptura também, né, que a gente reforça, que é essa característica biológica, né, da deficiência intelectual, ela, se a gente a considera de modo isolado, tá, a gente, no fato, mesmo ela sendo uma característica biológica dessa criança, ela não limita as suas possibilidades de aprendizagem. Por quê?
porque consideramos que, a despeito dessas características biológicas, é preciso, mais uma vez, chamar a atenção sobre as condições sociais limitantes e adversas, haja visto a gente viver em uma sociedade extremamente excludente. Além de excludente, ela desautoriza esse público na sua aprendizagem, e, infelizmente, ainda há, por parte de alguns educadores, uma baixa expectativa de aprendizagem, como se essas crianças não tivessem a condição de aprender. E, atrelada a essa baixa expectativa, a toda, eu diria, todo um modelo de ensino, entre aspas, aí a palavra modelo, baseado na não exigência, né, ou não oferta de desafios cognitivos a essas crianças. Além disso, tá, a gente sabe que, do ponto de vista, pode passar, do ponto de vista, pode passar o próximo, André, por favor. Do ponto de vista funcional, não, é o anterior. Anterior. Isso, obrigada. Do ponto de vista funcional, que a gente já sabe que há inúmeros estudos sobre isso, que abordam sobre o funcionamento das pessoas que apresentam deficiência intelectual, eles apontam que, funcionalmente, essa característica relacionada às oscilações de raciocínio, a falsa equilibração, todas essas características funcionais não descartam as possibilidades dessas crianças avançarem para os níveis mais abstratos do raciocínio lógico. E autores como Schipper e Vestena, 2016, eles falam que é preciso que a mediação docente, ela potencialize esses mecanismos de equilibração. Quando a gente está falando do ponto de vista funcional, a gente não pode deixar de considerar a singularidade das crianças que apresentam deficiência intelectual. Não há como fazer uma abordagem generalista e considerar que todos aprenderão de forma igual por apresentarem deficiência. Por que a gente está rompendo com essa compreensão? Para a gente destacar que a mediação docente, ela é fundamental, assim como as exigências sociais, elas vão exercer um papel preponderante no desenvolvimento dessas crianças. Mas lá na frente, pode passar, a gente gostaria de abordar uma dimensão que acredito que se perdurou por muito tempo na abordagem da educação especial. Há um certo entendimento, no meu entendimento, na minha compreensão, extremamente preconceituoso e até não informativo, que o ensino para essas crianças deve se centrar no concreto. Ou seja, é uma defesa, parece até uma bandeira erguida aí, no sentido de dizer, de defender que, para se ensinar crianças com deficiência intelectual, é preciso sempre se partir do concreto. O que a gente percebe, com base em resultados em pesquisas, é que, se insistirmos de maneira isolada no ensino centrado no concreto, a gente vai influenciar a capacidade dessas crianças de superarem suas dificuldades, de mobilizarem suas funções mentais, como, por exemplo, a memória e até mesmo a abstração. Se eu não oportunizo essa criança romper com a concretude do conhecimento, eu não estimulo esse desenvolvimento de suas funções mentais e a possibilidade dela evoluir para um nível cognitivo mais elaborado. Bom, um outro slide que eu vou tratar dessa ruptura de preconceito, que é o slide seguinte, a gente diz que, nesse sentido, se não é o concreto que vai oportunizar essa criança se desenvolver, o que é primordial aí? O primordial é oferecer atividades que desafiem essas crianças a resolverem problemas
para alcançar as formas mais elaboradas do pensamento formal. Quando a gente faz a defesa dessa proposta, né, de desafiá-las, é no sentido de que esses desafios, eles precisam se pautar por algo exequível. Não é desafiar a criança se distanciando de sua possibilidade de se engajar na resolução desse problema e poder resolvê-lo. Bom, no slide seguinte, a gente vai, então, a partir dessa compreensão de deficiência intelectual pautada no modelo social, a gente vai dizer, então, que essas pessoas se beneficiam das interações sociais e culturais. Então, eles precisam, então, ter voz, autonomia e protagonismo. E essa voz, autonomia e protagonismo, ela se dá na medida em que são considerados como sujeitos de aprendizagem e com possibilidade de aprender. Então, essas interações que a gente defende aqui, que são benéficas, elas precisam ser qualitativas, né? Então, não são interações nas quais as crianças com deficiência simplesmente estão lá juntas, a um grupo, sem nenhum desafio, sem nenhuma troca, nem sem nenhuma reciprocidade. É preciso que haja interações qualitativas para que ela se posicione, para que ela seja um protagonista. Por isso que essas interações, quando a gente fala da escola, a gente defende uma mediação deliberada no processo de aprendizagem, né? E essa mediação deliberada vai exigir do professor o conhecimento do aluno e não da deficiência do aluno. É preciso que ele se convença que o que importa na sua interação com o seu aluno, que é a presença da deficiência intelectual, é compreender como ele se relaciona com o conhecimento, como que ele aprende, o que é mais benéfico para ele, o que é que potencializa a sua aprendizagem. Daí, num próximo slide, eu vou, então, defender que essas pessoas, elas são capazes de assumir desafios. E esses desafios, especialmente, que a gente defende no ensino inclusivo, a proposição e a realização de atividades colaborativas. E aí, o que pode ocorrer? Nessas atividades colaborativas, pode ser que alguma criança que tenha deficiência intelectual, ela possa demandar algum recurso de acessibilidade, para que, de fato, ela possa ativamente participar das atividades, sejam elas individuais e ou coletivas. Quando a gente está abordando recursos de acessibilidade, nós não estamos aqui nos referindo à adaptação curricular. Nós estamos nos remetendo a recursos que possibilitem essa criança acessar o conhecimento. E aí eu lembro bem de um trabalho de pesquisa que está sendo finalizado, de uma orientanda, que ela investigou sobre crianças que têm deficiência intelectual e dificuldades de comunicação oral. Então, a oralidade eu diria, ela é extremamente importante para essa interação, para essa comunicação. Então, essa criança, na ausência dessa possibilidade de se comunicar oralmente, ela pode demandar algum recurso de baixa tecnologia ou de alta tecnologia para, de fato, participar de suas atividades. Bom, pautando sobre essas compreensões sobre deficiência intelectual, eu diria, então, e o que é que nós sabemos sobre cognição? Quando a gente se reporta à cognição, né, quando a gente fala a criança que tem deficiência intelectual, como é, então, sua cognição? Como é, então, seu funcionamento intelectivo, né? Então, o que é que nós sabemos sobre cognição? Que ela é uma função psicológica atuante na aquisição do conhecimento, e, por isso, ela se dá através de alguns processos. Então, no processo de aprendizagem, a percepção, a atenção, a associação, a memória, o raciocínio, o juízo, a imaginação, o pensamento e a linguagem, eles são, eu diria, processos fundantes que têm uma importância grande
nesse processo de aprendizagem. E o que acontece, então, com essas crianças que têm deficiência intelectual em relação a esses processos, tá? O que a gente percebe? Estudos já feitos, eles têm indicado que as pessoas que têm deficiência intelectual, elas podem apresentar fragilidade em seus mecanismos de aprendizagem, que diz respeito ao modo como eles aprendem, ou seja, aos seus processos de aprendizagem. E daí, Figueiredo, Pulão e Gomes, né, eles destacam esses mecanismos como sendo importantes nesse processo de aprendizagem, que seria a motivação, a atenção, a memória, a transferência e a metacognição. Então, a seguir, eu vou falar sobre a motivação, tá? Então, olha só, a motivação, eu diria que ela exerce uma influência sobre a aprendizagem, não tão somente as crianças que apresentam deficiência intelectual, mas quando a gente se refere às crianças com deficiência intelectual, a motivação, eu diria que ela assume um papel de destaque na medida em que, comumente, as relações sociais dessas crianças, as interações sociais, elas são pautadas, na maioria das vezes, por expectativas negativas, por interações sociais negativas, que seriam, por exemplo, não dá espaço para que essa criança seja protagonista, que ela seja partícipe de uma interação, se estivermos falando, por exemplo, da escola. E a qualidade das relações sociais, ela também está atrelada a essas interações sociais negativas, né? Então, ao longo da história da educação especial, a gente percebe, né, o isolamento total dessa população, mesmo com as políticas, os documentos oficiais, sejam eles internacionais e nacionais, a gente ainda percebe um isolamento, né, de algumas crianças que têm deficiência. Então, tudo isso influencia sobre a motivação se eu não sou protagonista, se eu não sou considerado partícipe, se eu não interajo de uma maneira positiva, qual a motivação que eu tenho para aprender? E daí vem também a isso uma representação docente dessa expectativa do fracasso. Ah, ele não vai aprender. Se ele se socializar, já está muito bem. Não, isso ele não é capaz de fazer. Então, todas essas expectativas, elas podem não ser explicitadas oralmente pelo professor, mas elas se manifestam em vários movimentos docentes, como, por exemplo, na destinação de tarefas com menor exigência cognitiva. E essa motivação também, ela vai causar, essa ausência de motivação, ela vai causar a dependência do outro, né, no sentido em que, por eles não se sentirem capazes ou autônomos, eles estão sempre pedindo ou solicitando a aprovação do outro, e daí tudo isso, né, vai acarretar uma baixa autoestima que tem relação exatamente com essa não motivação para aprender. O próximo mecanismo que a gente vai abordar é a atenção. O que acontece, tá? A atenção, ela é um mecanismo extremamente fundamental no processo de aprendizagem, tá? E no caso das crianças que têm deficiência intelectual, comumente a gente observa uma dificuldade de ela se centrar sobre o que é mais importante, né? E aí, o que acontece? Como há uma certa, eu diria, entre aspas, uma desatenção, isso vai interferir no desenvolvimento de seu ritmo de aprendizagem, na resolução de problemas de uma dada situação proposta em sala de aula e, por conseguinte, uma transferência de informações para um novo contexto. Então, a atenção, ela merece, eu diria, uma preocupação nossa, né, no sentido que ela vai, eu diria, influenciar esse processo de aprendizagem, especialmente em situações de resolução de problema e também nessa transferência de informações para um novo contexto, e daí que a intervenção docente sempre será no sentido de
estimular essa transferência de informações para que essa criança mobilize seus conhecimentos anteriores. Em relação ao terceiro mecanismo, que é o da memória, né? O que é que a gente sabe sobre a memória quando a gente se refere a essa fragilidade aos mecanismos de aprendizagem? A gente sabe que essa fragilidade da memória, ela vai afetar o processamento da memória de curto prazo, tá? Por quê? Devido exatamente a essa fragilidade comum no uso de estratégias cognitivas, como, por exemplo, as estratégias de reagrupar informações, ou de repetição interna, no sentido de fazer uma organização interna para dar conta a uma solicitação externa. Quando a gente se refere à memória aqui, a gente não está defendendo aqui a mecanização ou, entre aspas, a decoreba, mas a gente está aqui se reportando à memória como um mecanismo, eu diria, que pode e com certeza deve potencializar a aprendizagem de toda e qualquer criança. Bom, e em seguida a gente vai falar sobre um outro mecanismo, que é o da transferência, né? Esse mecanismo da transferência, ele vai, eu diria assim a vocês, que ele vai influenciar bastante a estratégia pedagógica do docente. Por quê? Eu diria que não seria, no caso, a transferência, um mecanismo importante tão somente para a pessoa com deficiência intelectual, mas para todo e qualquer aluno. Então, em sua estratégia pedagógica, o professor, né, que lança mão de situações anteriores já vivenciada pelas crianças para dar conta a um conhecimento novo, certamente ele contribui para esse processamento, ou esse processo de aprendizagem. Por quê? Porque a transferência, ela vai influenciar essa capacidade de transferir conhecimento de uma situação a outra, mesmo quando essas situações são semelhantes. Mesmo dado uma situação mesma, eu diria até igual, essa criança poderá ter dificuldades, né, nessa capacidade de transferência. Daí porque lá no início eu falei que defendemos o modelo social. Então, se defendemos o modelo social, a mediação aqui ela é primordial, né, para suscitar essa capacidade de transferência de conhecimento. E certamente beneficiará a todos os alunos, e não tão somente o aluno que tem deficiência intelectual. E, por fim, a metacognição, que quando a gente fala em metacognição, é bastante interessante eu diria, esse mecanismo de aprendizagem, porque há um certo entendimento aí empírico de que essas crianças não são capazes de utilizar estratégias metacognitivas, as crianças que têm deficiência intelectual. E os estudos que eu já tenho acompanhado, não só orientado, mas também entrado em contato como leitora e pesquisadora, é exatamente ao contrário. Sim, elas têm essa capacidade de usar essas estratégias metacognitivas, apesar dessas fragilidades. E o que seria, então, essa metacognição? A metacognição, ela vai influenciar a capacidade da criança definir com clareza o que, de fato, ele precisa fazer. Uma dada situação, um problema que o professor lhe apresenta, seja uma atividade de qualquer um dos conteúdos curriculares, o que pode acontecer? Eu diria, é como se a criança tivesse dificuldade de identificar o que ela precisa fazer para resolver essa atividade. E daí, se existe essa dificuldade na clareza da natureza do problema, aí há sim também eu diria, uma certa fragilidade dela estabelecer essas relações com outros problemas semelhantes que têm a ver com a transferência, para daí selecionar estratégias úteis, né? E daí, assim, a metacognição, ela envolve o controle, a autorregulação. O que significa isso? Significa que, numa situação, um problema,
A criança com fragilidade metacognitiva, ela pode facilmente desistir da atividade, tá? Ela pode insistir em estratégias não eficazes devido à sua fragilidade em definir a natureza do problema a resolver. Bom, terminado então sobre os mecanismos de aprendizagem, essa abordagem, tá? O que a gente pode dizer em relação aos processos de aprendizagem das crianças que têm deficiência intelectual? Um dos achados de pesquisas até que eu participei, a gente conseguiu identificar que eles podem apresentar pouca eficiência no uso de suas estratégias de aprendizagem. E essas estratégias de aprendizagem, eu diria que elas têm uma relação implícita, direta, com as estratégias de ensino. O ensino é essencialmente transmissivo, um ensino centrado no professor, em que o aluno não é convidado a refletir, a pensar, a resolver problemas, certamente ele não desenvolverá boas estratégias de aprendizagem, tendo ele ou não deficiência intelectual. Bom, então, o que a gente consegue, então, dizer? É que essas dificuldades nos processos de aprendizagem, elas têm uma relação intrínseca com a falta de estimulação e a ausência de mediação. Quando a gente fala em docência, automaticamente eu recorro à mediação, né? Então, docência é igual a ser um bom mediador de conhecimentos. Então, dentro dessa perspectiva, que rompe com o modelo transmissivo, o que a gente poderia, então, dizer é que a criança que tem dificuldade em seus processos de aprendizagem, geralmente, elas são, eu diria até, agravadas, essas dificuldades de aprendizagem, pela ausência de estimulação e da mediação, tá? Então, a estimulação, ela tem a ver com, anteriormente, eu estava me referindo, que é a criação de situações, problemas, né? Para que essas crianças resolvam problemas, que elas sejam confrontadas com situações, problemas. Bom, vamos passando, já caminhando aí para finalizar. Bora lá? As dificuldades no uso dessas estratégias, enfim, o que a gente poderia, de uma maneira, o anterior, o que a gente poderia, o slide anterior, por favor, o que a gente poderia sintetizar, tá? Essas dificuldades têm relação com a transferência de informação, com o uso de estratégias adequadas, e que essas estratégias adequadas de aprendizagem, é preciso que a gente compreenda que ela não é intrínseca ao aluno, há uma relação aí social e de mediação, que a gente não pode esquecê-la. Essas dificuldades têm relação com o planejamento que esse aluno faz para resolver uma questão, para resolver uma atividade, para atender uma solicitação do professor. E isso, eu diria que vai demandar também o uso de memória e da capacidade de estocar informação. Então, tudo isso, o planejamento, a estocagem de informação, a fragilidade da memória, a capacidade de organizar estímulos, informações, elas podem estar presentes nesse aspecto que a gente chama de funcionamento intelectual, mas eu não posso deixar de reforçar que elas podem ser minimizadas a partir de uma mediação docente qualitativa. E agora, caminhando para a gente finalizar, o que a gente pode, então, para depois aí dialogar com a audiência que está aqui conosco nessa tarde? Primeiro, que a diferença entre as etapas de desenvolvimento cognitivo entre pessoas com e sem deficiência intelectual, ela pauta especialmente no ritmo mais lento dos primeiros. Essa dimensão do ritmo, ela é extremamente importante, no sentido da gente compreender essa diferença, que eu diria que é uma diferença, que elas surgem na maioria das pesquisas que a gente realiza, mas a gente não pode se contentar com essa característica de lentidão como se fosse um lema que a gente usa quando a gente se refere às pessoas com deficiência intelectual, porque daí a gente tem que examinar também
As nossas práticas que são extremamente pautadas num ritmo de velocidade que dificulta o acompanhamento até de crianças que não têm deficiência intelectual, na medida em que precisamos cumprir conteúdos curriculares, cumprir planejamentos, tá? E tudo isso que eu estou chamando a atenção não é no sentido de colocar o professor como algoz de todo esse processo, né? Porque, a despeito de tudo isso, o professor está inserido num sistema de ensino que tem regulamentos, que tem normas, que tem diretrizes, que tem políticas, né? Então, muitas vezes, o professor, às vezes, também, ele é até refém também dessa situação do aligeiramento. Eu imagino o que deve estar acontecendo agora, não imagino porque eu sei, né? Eu estou tomando conhecimento disso, com o processo de aprendizagem das pessoas com deficiência em meio a uma pandemia. Bom, o próximo slide, em que a gente chama a atenção, pode passar, isso, que de tudo que a gente falou, a gente percebe que é muito importante, né, a gente tomar conhecimento disso, no sentido de mudar nossa prática pedagógica, transformar nossa prática pedagógica, já que esse aluno que tem deficiência intelectual, ele tem dificuldade de mobilizar um conhecimento adquirido para associar com conhecimento novo. E aí eu volto a insistir que a mobilização de conhecimento anterior para dar conta a um conhecimento novo, ela tem que ser estimulada, especialmente dos anos iniciais do ensino fundamental das crianças, e por que não dizer da educação infantil, tá? Ok, vamos passando. Bom, e uma outra questão que eu gostaria também de chamar a atenção aqui na minha fala é que a mediação intencional e qualitativa ela é fundamental no processo de aprendizagem de toda e qualquer pessoa, né? Quando a gente se reporta às pessoas com deficiência intelectual, a gente não está aqui dizendo que essa mediação qualitativa seria destinada apenas a elas, né? Eu acho que a todo e qualquer aluno, independente dele apresentar ou não deficiência intelectual. Então, são essas as questões que eu trouxe para debate, aí pode passar aí que tem aqui aí algumas referências que eu usei para compartilhar com vocês, alguns dados que eu tenho aí, tem outras referências, tá? Outros textos que a gente tem uma bibliografia internacional muito intensa nessa área, e agradecer aí a atenção de vocês e me colocar à disposição para um diálogo posterior. Muito obrigada. Muito bem, professora Adriana, muito obrigada aí pela sua fala maravilhosa. Eu acredito que os internautas, né, as pessoas que estão aqui conosco, assim como as pessoas que vão assistir depois essa live, se sentiram muito contempladas com a sua fala. Eu, particularmente, que sou mãe de uma criança com deficiência intelectual, estou aqui muito, me sinto contemplada com a sua fala e estou aqui já bastante curiosa sobre alguns pontos. Temos também aqui algumas perguntas, algumas manifestações no chat, e após a fala da professora Geni Lustosa, nós vamos iniciar um debate. Quero só lembrar a vocês que após a fala da professora Geni Lustosa, será colocado para vocês aí o formulário de avaliação, né? Para que vocês preencham, coloquem os seus dados e para que vocês recebam a declaração. Tem algumas perguntas aqui perguntando se vai ser certificado, declaração. Vai sim. A partir do momento que o formulário for colocado aí, vocês ficam de olho, prestem atenção, respondem ao nosso formulário de avaliação, nos avaliem, por favor, e a declaração de vocês será enviada no e-mail que vocês informarem aí no formulário. Lembrando que se tem alguém aqui na audiência que é deficiente visual, nós estamos hoje contando com a plataforma maravilhosa chamada YoStream, que permite a audiodescrição para a pessoa com deficiência visual. O André colocou aqui na tela, mas também o link está disponível aqui na descrição do vídeo. Se você é pessoa com deficiência visual ou conhece alguém, tem algum amigo que está aqui, que tem deficiência visual, pode acessar aí o YourStream para ter acesso à audiodescrição. Quem está na audiodescrição hoje conosco é a Georgia Tati. Então, vamos agora passar a palavra para a professora Geni Lustosa, né? Geni Lustosa, ela é pedagoga,
tem mestrado e doutorado também em Educação Brasileira, aqui pela UFC, e é a coordenadora do Pro-Inclusão, né? Nosso querido Pro-Inclusão, que está à frente aqui dessa série de debates. Pro-Inclusão é pesquisa e estudos sobre educação inclusiva, práticas pedagógicas e formação de professores. Professora Geni, a palavra está com você. Você me escuta? Você me escuta? Todo mundo está me ouvindo? Bom, eu não estou conseguindo me ouvir, não sei se eu estou na tela, mas eu vou seguindo aqui e a gente vai já dando continuidade ao que a professora Adriana vinha comentando. Eu quero agradecer a todos que aqui estão. Eu não tenho retorno da minha fala, não sei se todos estão me ouvindo, mas eu vou continuar Assim, todos me escutam? Pronto. Extremamente importante o ponto que a Adriana deixa, eu vou fazer aqui o uso, são 5 para as 5, né, da tarde, eu vou fazer uso aqui de menos tempo que a professora Adriana, na condição de mediadora dos aspectos que ela trouxe para a nossa reflexão. Vou fazer o uso para o planejamento da nossa audiência, do público que está nos assistindo, em torno de 15 minutos, onde eu vou pensar, vou puxar alguns comentários da professora Adriana para a gente pensar isso na docência, no processo de ensino-aprendizagem, na organização do ensino, tá bom? Então, dando seguimento a essa reflexão, a professora Adriana traz alguns conceitos e alguns aportes importantes para a gente. Dentre eles, eu gostaria de destacar que é o conceito, né, é a concepção de deficiência no modelo social. É nele em que, portanto, tem um arcabouço teórico e de organização de concepções em que a gente, como docente, deve organizar nossa prática pedagógica. Eles são orientadores de prática pedagógica, presente, inclusive, nos documentos orientadores da docência. Quero também chamar a atenção que o conteúdo sobre as deficiências em específico, e aí eu estou me reportando a conhecimentos como conteúdos sobre uma deficiência em particular, como a gente está trazendo aqui, algumas características sobre a deficiência intelectual, algumas singularidades do processo de singularização, mas o processo de individuação dos sujeitos também, e a gente quer chamar a atenção e fazer um destaque que esses conhecimentos em específico, ligados ao campo área, ao campo da educação especial em si, eles não são a professora Adriana também comentou isso, né? Vou dizer ao meu modo, eles não são os definidores de uma boa prática inclusiva. Então, quem é definidor de uma boa prática inclusiva, quem é, portanto, definidor da inclusão, é uma boa prática, né? Então, e também eu gostaria de grifar, de destacar, que não existe uma prática pedagógica para ensinar apenas alunos com deficiência intelectual. Existem boas práticas pedagógicas em que seu bojo de organização, de planejamento, de elaboração, de trabalho com diversificação metodológica, com as concepções do professor, aí elas, portanto, é isso que é uma prática inclusiva. E não existe um método para ensinar uma criança ou um estudante com deficiência intelectual. Inclusive porque nós, ainda bem, já superamos, né, o mito do método, assim como precisamos superar outras compreensões arraigadas, em que eu vou chamar aqui de mitos sobre a deficiência, ou sobre o estudante com deficiência, ou sobre a criança com deficiência de minha sala de aula, ou meu estudante, que pode estar obstruindo, obscurecendo
a minha relação com esse estudante e a proposição pedagógica que eu faço a esse estudante. Então, é muito importante o processo de formação, a gente dialogar com os professores, né? Então, eu quero indicar também outros trabalhos que não dá para a gente fazer um curso, né? Aqui, nesse breve momento de um diálogo, de trazer evidências pedagógicas, para mais do que alguns apontamentos, inclusive resultados de pesquisa, mas indicando os trabalhos em que a gente possa estar trazendo a público, partilhando com vocês a possibilidade de uma leitura e de estudos posteriores. E aí eu sugiro a minha dissertação, além dos trabalhos internacionais e nacionais da literatura que a professora Adriana Lima Vinde traz, indico também minha dissertação em específico, ela se intitula Concepções de Deficiência Intelectual, né, e as implicações para uma prática pedagógica, e a gente no ano de 2000 e 2003, que é a data da publicação de uma pesquisa anterior, a gente já estava fazendo comentários e construindo compreensões que avançam seguidamente, e temos também a minha tese, que eu indico, além de um conjunto de orientações, assim como a professora Adriana, que nós estamos aí no chat disponibilizando o link para as pessoas que são de outros estados, ou mesmo daqui de Fortaleza e do estado do Ceará, possam estar acessando esses trabalhos. Nós temos diversos nossos orientandos com produções de trabalhos nessa área, do qual faz, né, um background para a gente, dá um know-how para a gente discutir alguns resultados dessas pesquisas. Então, quero indicar isso. Quero pegar especificamente a fala da professora Adriana a partir do que ela nos traz sobre os mecanismos de aprendizagem em que todos os sujeitos, todos nós, temos um aporte para o processo de aprendizagem. Por que a gente destaca esses 5 mecanismos em particular? Porque a gente vai perceber que as crianças com deficiência intelectual, ou não somente elas, outras crianças que estão muitas vezes na escola consideradas em dificuldades na aprendizagem, ou outras pessoas que não tenham dificuldades naquele momento específico em um determinado conhecimento, conteúdo ou matéria curricular, mas possa ter em outro componente curricular, que não que a leitura e a escrita, ou outro nos processos de construção lógico-matemática. Então, é preciso que a gente conheça o nosso aluno. E a gente traz isso como pistas para fazer uma compreensão a partir de uma avaliação, de um conhecimento, da observação atenta e o planejamento de intervenções pedagógicas para esses estudantes, seja que estudante for, e que apresente fragilidades nesses mecanismos. Então, para que isso serve, esse conhecimento? Ele serve porque um professor, sabendo disso, sabendo de uma fragilidade do meu aluno na minha sala de aula, na memória, na motivação, na capacidade de generalizar, de transferir, na metacognição, eu posso organizar situações didáticas em que eu elimine a barreira e que eu potencialize canais de aprendizagem onde aquela dificuldade específica ela possa ser superada ou minimizada dentro do contexto social, do ambiente social de aprendizagem. E aí, para isso, a gente tem que ficar muito atento, porque o processo de aprendizagem, ele tem elementos que vão se ligar aos aspectos pedagógicos. Ele tem elementos e aspectos que vão precisar da eliminação de barreiras, como aqui hoje nós estamos eliminando algumas barreiras para que a gente possa ter um ambiente acessível de aprendizagem. Então, nós temos audiodescrição para slides, imagens, e temos intérprete de Libras para os sujeitos que são usuários da Libras como L1. Então, isso é extremamente importante. Nós temos que pensar como educador, como é que eu vou fazer a mediação pedagógica e por que eu tenho que fazer solicitação. Solicitação pedagógica, eliminação de barreiras, o centro da minha ação pedagógica na mediação e a provisão de apoios e suportes e de ajudas
apoios aos estudantes, e são extremamente importantes na situação de trabalhar com estudantes com deficiência intelectual. Então, isso é muito importante para um professor, inclusive para que ele não produza e não tenha dentro da sua sala de aula a materialização de um fenômeno que a gente vem chamando, desde a nossa dissertação, de exclusão no interior do sistema de ensino, ou seja, dentro da sala de aula, e eu não faço nada para que esse aluno que furou a barreira do acesso, quer dizer, ele saiu da exclusão no exterior do sistema, inclusive pelo avanço das legislações, mas hoje ele precisa ter uma prática pedagógica que lhe beneficie para que ele efetive permanência e aprendizagem. E isso eu garanto com a organização de práticas pedagógicas em que eu contemple as necessidades desses estudantes, mas que eu contemple também suas potencialidades, a eliminação de barreiras, apoios e recursos. Eu queria também chamar a atenção para 2 princípios que a gente, desde a nossa dissertação, a gente vem chamando a atenção. A gente organizou essa análise principalmente com a colaboração da minha orientadora, foi orientadora também da Adriana Lima Verde, somos colegas contemporâneas e amigas de profissão, trabalhamos hoje na UFC, na mesma área. 2 princípios que são extremamente importantes do professor voltar sua atenção para eles. Se eu estou organizando minha prática pedagógica ou minhas compreensões sobre o meu estudante, com base no princípio da realidade do que ele me manifesta dentro de uma sala de aula, ou seja, aquele meu aluno real, com suas dificuldades, mas não a partir dos mitos ou compreensões prévias que eu tenho desse estudante, ou se eu estou organizando uma prática pedagógica, ou talvez nem organizando uma prática pedagógica, porque não tem solicitação, não tem mediação, não tem exigências postas, nem desafios postos a esse estudante, porque eu estou pautada previamente por um princípio que é do preconceito. Eu acho que ele não é capaz, eu acho que ele não aprende, eu acho que ele é doente, eu acho que ele não tem condições de aprender, eu acho que ele tem um déficit, e todos esses mitos, entre aspas, que a gente vai chamar assim, sobre a deficiência, que traz uma construção sobre o sujeito que ela não é real. Assim como se pode ter também pelo sujeito surdo, em relação aos autistas, onde eu não privilegio uma estimulação, uma mediação, eu não proponho nada para esse estudante que está na minha sala, porque previamente eu acho que ele não aprende, entende? Porque ele não tem capacidade de aprender. E aí nós temos que ver, eu acho importante pensar sobre isso. Eu lembro aqui, eu quero construir uma imagem mental, né, aos que me escutam, que é a figura do quadro do Abaporu, da Tarsila do Amaral. Vejamos esse quadro. Ele tem a cabeça bem pequenininha, seria morada do cognitivo e da intelectualidade. Eu olho um estudante com deficiência intelectual e eu penso, ele tem o cérebro bem pequeno, ele é uma criança, ele é retardado, ou ele não aprende. Foram todas compreensões preconceituosas, arraigadas ao longo da história, e que trouxeram muitos dos prejuízos que a gente convive até hoje dentro da sala de aula, tá certo? Uma outra questão muito importante para a gente pensar como educador, e eu trago aqui os nossos resultados mais recentes de pesquisa também, é que fatores extracognitivos, eles influenciam esses mecanismos operatórios e os mecanismos de aprendizagem que todos nós sujeitos temos para aprender. E isso é importante um professor, porque ele conhecendo sobre isso, ele pode ampliar as possibilidades de apoio aos mecanismos cognitivos dos sujeitos, dos nossos estudantes, via suportes e apoios extracognitivos. Eu posso materializar o que eu estou fazendo, as aulas passadas, as pesquisas que nós fizemos, cartazes,
flanelógrafos, imagens coladas nas paredes, na sala de aula. Isso a gente tem chamado, do ponto de vista da dimensão alfabetizadora, por exemplo, a textualização da sala de aula. A minha sala de aula, as minhas paredes, têm a memória do que eu estou trabalhando. Se eu tenho um aluno com a fragilidade no mecanismo de memória, eu posso estar mostrando a ele situações de aprendizagem que podem servir de suporte, mediações que ocorreram em outros momentos nesse ambiente, e ele tem lá como um recurso a mais. Além disso, e de suporte à sua memória, além de aspecto motivacional, a motivação ela é intrínseca no sujeito, ela também é desencadeada pela situação pedagógica, e aí a gente tem resultados de pesquisa que mostram isso. Quanto mais lúdica for a situação concreta, mais abstração ela causa no sujeito. E aí esse cuidado que a Adriana disse, da gente não ficar no apego a materialidade e a realidade concreta como minimização de trabalho com o conteúdo e com o conhecimento, mas que ele seja suporte para produzir abstrações e situações que conduzam ao pensamento abstrato e às elaborações mais conceituais, né, mais elevadas, mais aprimoradas, não da ordem mais elementar das aprendizagens nesses sujeitos. Eu queria dizer que a gente não pode reduzir a pessoa com deficiência intelectual às suas dificuldades ou limitações a uma deficiência, né? Por isso, nós não temos um curso para pessoas com deficiência intelectual tão somente, e muito menos defendemos como se ensina autistas, né? Então, essa perspectiva é pensar como o sujeito aprende e também como aquela criança real que está na minha sala de aula, no seu nível de aprendizagem, com as suas habilidades privilegiadas de acessar informação e de conhecimento e de aprender, eu posso interagir e dialogar com ela, né? Porque o desenvolvimento é qualitativamente diferente entre todos os sujeitos. E eu, como professor, o que eu posso é propor diversificadamente metodologias, ações, recursos, e aí eu apoio nos instrumentos avaliativos, nos canais de aprendizagem, nos suportes, nas tecnologias assistivas, né? E aí eu quero lembrar aqui a importância do atendimento educacional especializado, principalmente para o trabalho com os estudantes com deficiência intelectual, que não pode ser reprodutora de práticas pedagógicas arraigadas do passado, que não vem atender ao que é, de fato, o seu papel de trabalho com minimização das barreiras e proposições de suportes e também de estimulação cognitiva. É primordial a estimulação cognitiva, o trabalho com a cognição, a elevação do pensamento do concreto ao abstrato, a capacidade de planejar, de fazer transferência, de generalização e, portanto, a gente traz aqui como uma possível sugestão de trabalho para o atendimento educacional especializado, o trabalho sediado nesses mecanismos de aprendizagem, né, em que podem haver fragilidades a partir da análise de cada sujeito para o trabalho com a deficiência intelectual e que possa contribuir, reverberar lá na sala de aula. E dentro da sala de aula, o professor desenvolver um trabalho que não traga para o estudante mais barreiras dentro do que ele já tem fragilidade. Se minha criança com deficiência intelectual, ou meu estudante do nível médio, ou meu estudante do 6º ano, eu compreendo que ele tem uma barreira na memória, na motivação, né, na capacidade de se manter ou de iniciar uma atividade, eu, como professor, vou prover, dentro da mediação pedagógica, apoio para que ele supere essa fragilidade. Compreende? Então, é assim que isso colabora para a organização de práticas pedagógicas nesse sentido. Então, a deficiência intelectual também, essa é uma grande descoberta de pesquisa, está presente na literatura, ela não é uma condição estática do sujeito, eles aprendem sim, nós temos uma plasticidade neural, nós temos uma capacidade de desenvolvimento e de avanço intelectual e aprendem, inclusive, relações mais complexas, desde que, e aí eu preciso de mediações cada vez mais intencionais, né? E isso é extremamente importante, porque nos traz
principalmente para o bojo das práticas pedagógicas, essa impressionante relação em que a gente precisa estar pautado, né? Não é o diagnóstico da deficiência intelectual que vai me ensinar a lidar com o meu aluno. A prática pedagógica é pautada no trabalho colaborativo, a importância das tutorias, se eu trabalho com os meus alunos em duplas, trios ou grupos, se eu dou tempo ou diversifico suportes para esse meu estudante, eu tenho uma possibilidade de que o estudante, que o meu aluno, funcione, porque aí eu tenho uma dificuldade no funcionamento, porque estruturalmente eles aprendem do mesmo jeito, eles têm os mesmos mecanismos de aprendizagem, e o do mesmo jeito que nós estamos dizendo aqui, principalmente é porque, vou dar um exemplo, na aprendizagem da leitura e da escrita, se eu pego a psicogênese como um referencial para pensar, eu tenho uma criança que vai ser inevitavelmente pré-silábica e depois avança para níveis mais avançados da psicogênese, chegando ao nível alfabético, ao nível ortográfico e as qualificações em função de seus comportamentos leitores e escritores. E a gente está falando sobre isso. Agora, em ritmos diferenciados, todos nós aprendemos em ritmos diferenciados. Ninguém nos dá garantia dos nossos ritmos, dos nossos tempos, né? Queria destacar isso. Queria fazer alguns destaques sobre a importância, então, da situação contextual, precisa ter sentido e significado, do tipo da tarefa solicitada, tem que ser no nível da criança também, ou do estudante, e não só porque ele tem uma deficiência intelectual, eu vou colocar para ele uma das atividades hoje como chamadas de adaptação curricular, que são de minimização curricular, porque eu acho que ele tem deficiência intelectual e ele não aprende. E isso é um equívoco e que a gente precisa destruir, desconstruir essa compreensão equivocada sobre a deficiência intelectual. Eu estou me encaminhando para as palavras finais. Eu quero só destacar também que na orientação inclusiva, numa escola de orientação inclusiva para o trabalho com todas as crianças, com qualquer tipo de deficiência e com a deficiência intelectual, como estamos aqui destacando, o conteúdo escolar deve ser trabalhado, mas é o mesmo conteúdo escolar. O que eu posso estar adaptando e adequando não é currículo, são metodologias, apoios, suportes e instrumentos avaliativos. O papel do professor é diversificar e também compreender o seu estudante, seus canais de aprendizagem, suas fragilidades, suas competências, suas potencialidades e suas habilidades, e organizar práticas pedagógicas nesse sentido. Certa vez eu ouvi uma professora comentando assim comigo, a gente numa atividade de pesquisa na sala, e ela disse, os professores têm pleno conhecimento dos seus estudantes. Essa professora dizia assim para mim, olha, Geni, aquele estudante ali, ele não escreve, ele é copista. Sabe aquele ali? Ele não começa a tarefa enquanto eu não for lá. E ele tinha deficiência intelectual. Eu vou trazer só esse em particular. E aí a gente pensa, então por que não já estamos lá? Porque se eu já sei que ele tem dificuldade de ingressar na tarefa, ou de permanecer, ou de se manter. É isso que o trabalho colaborativo nos dá uma garantia maior, que eu fico mais solto como professor para acompanhar mais os meus alunos e estar propondo mais situações de aprendizagem. Agora, se eu fico com os estudantes enfileirados numa carteira, e eu não chego até todos os meus alunos, eu não tenho atividades mais significativas, se eu não tenho uma prática que eu possa estar embasando mais sentido e significado para esses meus estudantes, que, considerando ainda aqueles que têm alguma fragilidade nesses mecanismos, eu não tenho uma prática pedagógica que possa beneficiar o meu aluno. Então, isso é muito importante. E eu queria só dizer aqui 2 ou 3 palavras finais. Chamar a atenção para algumas considerações finais. A ampliação da participação dos estudantes nas aulas e o nível de empenhamento dele na tarefa escolar é extremamente importante. Nós vimos uma relação entre o nível de empenhamento e a elevação da autoestima e, portanto, continuar trilhando o percurso de êxito e se manter na tarefa, mesmo às vezes com dificuldade. E aí, nesse percurso e nessa trajetória na prática pedagógica, que é extremamente importante, e eu estou lá observando aquele meu aluno, a gente também tem uma evidência de pesquisa extremamente
importante. Se eu estou com eles em duplas ou em trios, o outro chega em socorro, quer dizer, em colaboração, para mantê-lo mais firme naquela tarefa. Nós temos um recuo na desistência da tarefa e no menor investimento na tarefa quando esse estudante está em dupla ou em grupo. Primeiro, pela colaboração. Segundo, porque o êxito na tarefa faz com que ele se empenhe mais. E o empenhamento maior na tarefa faz com que ele tenha um percurso maior de garantia de êxito. Entende essa relação? Essa relação é extremamente importante. O professor perceber isso é de uma grandiosidade para a prática pedagógica, penso eu. Existe uma relação entre expectativas positivas versus mediação pedagógica. Eu, professora, se eu não acredito e não tenho expectativa positiva no meu aluno, eu não invisto. Se eu não invisto na mediação pedagógica. Ele perde o espaço preferencial de lidar com os objetos de conhecimento e ter também a professora como mediadora. E aí eu preciso qualificar a mediação pedagógica, certo? Porque ela eleva o nível de empenhamento e o nível de desempenho dos sujeitos com deficiência intelectual na tarefa. Isso é extremamente importante para nós, professores, pensarmos. Agora, o professor chega para mim e pergunta, Geni, você podia me ajudar? Eu tenho um aluno na minha sala que ele não faz nada. Eu preciso mudar essa situação. Então, essa é a primeira barreira que eu tenho que quebrar. E eu preciso, então, fazer com que ele participe. Porque sem mediação, sem solicitação, sem exigência pedagógica, ele vai ficar lá. Porque, intencionalmente, ele precisa do ato intencional e cada vez mais, porque a criança com deficiência intelectual, por um aspecto que a Adriana também falou, que é uma certa hesitação ou uma inércia, uma viscosidade genética, ele vai precisar de uma colaboração a mais para chegar, né, para permanecer, para chegar. Tem um autor chamado Foster, que também a gente às vezes usa como algumas referências, ele vai falar da entrada, do desenvolvimento e da saída, né, desse trabalho, o output, né, das entradas cognitivas para a gente. Eu queria também, aí vocês podem encontrar isso também numa dissertação de uma aluna minha, que a gente vai deixar também lá o link disponível. E esses sujeitos, eles são comumente desacreditados. A gente tem insistido nisso. Esse é um grande problema pedagógico. É uma barreira atitudinal, é um capacitismo. Amanhã a gente vai ter uma fala da professora Maria Tereza Mantoan e outras pessoas aqui para a gente, para o Ceará. Nós estamos muito felizes, Ceará, para o Brasil todo também, falando também, tratando dessa mazela, entre aspas, dessa dificuldade pedagógica, e a gente precisa que esses estudantes deixem de ser desacreditados pela relação com a mediação, com as expectativas positivas e com o desempenho. Tem um resultado nas minhas pesquisas de tese e de dissertação, e tese e outros trabalhos principalmente, que em salas que professoras, a princípio, eu não olhei nem prática pedagógica a princípio, o discurso era favorável à inclusão, achavam que esses alunos deveriam estar lá, tinham expectativas positivas em relação a esses alunos tinham aprendizagens no nível de outros estudantes sem deficiência da sala, e a gente foi investigar o que tinham nessas práticas pedagógicas de professoras que mais eram abertas aos seus estudantes e à inclusão, e a que menos era aberta. E um dos dados que mais nos impressiona é isso. A diferença no desempenho dos estudantes era visível. E o que era isso? Era a presença da deficiência? Não. Porque tinham uns com um desenvolvimento elevadíssimo, igual a outros, e outros nessa mesma sala sem deficiência, com dificuldades semelhante ao que poderia estar na compreensão de alguém só em pensar o mito da deficiência. Mas o que diferenciava aí as expectativas da professora, dessas professoras? Isso é impressionante para a gente, esse dado. E a gente queria dizer que as fragilidades nas funções psicológicas, elas também vão depender das ajudas e do ambiente, então elas minimizam com a estimulação e a mediação, e queria dizer que as funções cognitivas, elas são mobilizadas por situações didáticas. Elas existem a priori nos nossos esquemas, no nosso cérebro, na nossa construção neural, mas é em funcionamento. É tanto que às vezes a gente diz assim, eu nem me lembrava disso, e é acionado por algum fenômeno, alguma situação do ambiente.
passam por isso? Isso é um exemplo. Eu não tinha memória? Não. Ela não tinha sido, né, confrontada diante de uma situação de solicitude. E aí, as situações didáticas que têm elementos lúdicos, que se baseiam em contação de história, que trabalham com linguagem e oralidade, que têm textos baseados em gêneros textuais reais e se dão de maneira contínua na sala de aula, que tem questões que mobilizam o estudante a pensar e o uso da linguagem, porque organiza o pensamento e ele precisa disso, desse planejamento também. Aí eu posso configurar formas na prática pedagógica de superar fragilidades cognitivas, caso um estudante com deficiência intelectual tenha, ou qualquer outro estudante da minha sala de aula. Então, essas são algumas palavras finais que eu queria dizer, e queria dizer que eu não fiz uso também de slide para privilegiar alguns aspectos em específico, complementando, né, e dialogando com a fala da professora Adriana Lima Verde, e também os nossos estudantes, professores, que eu quero aqui agradecer o privilégio de estarem aqui, que eu sei que foram convidados e aceitaram, que são professores surdos da faculdade, do DELES, e também a professora Margarida, que fez esse contato com a gente, e também a Cris Farias, amiga de longas datas. Eu quero dizer que o Pró-Inclusão não conseguiria fazer esse evento sem sua marca e de sua luta política. É com acessibilidade que a gente pensa a sociedade e a escola, e é só sob essas bases que nós queremos construir a vida. Não é só a escola, mas é a nossa vida, a nossa constituição como pessoa e como profissional. E eu agradeço a audiência, a vocês, o tempo de me ouvirem, tá? Encerro e peço à nossa mediadora, nossa colega, amiga Joana, que entre em tela para dialogar com a gente. Muito bem, excelente fala, Geni, como sempre, né? Maravilhosa. As pessoas aqui no chat se manifestando, muitos elogios, tanto a sua fala como a da professora Adriana, e também algumas questões aqui, né? Sem mais demora, nós vamos iniciar aqui o nosso debate. A professora Adriana também pode ser colocada na tela. Minha amiga Adriana, muito obrigada, querida. Parceira. Pronto. Gente, o Diógenes Royston, ele diz assim, professora Adriana, muitos professores da rede pública estadual e municipal são deficientes, carentes de formação para atuar com esse público-alvo. Isso dificultará muito essa mediação? Bom, Diógenes, não sei, eu vou tentar aqui responder de uma maneira mais simples, porque é bem complexa a sua pergunta. O que a gente está defendendo aqui, Diógenes, quando a gente fala em mediação, é uma formação que contemple o coletivo da sala de aula. Quando você se reporta, no caso, a criança que tem deficiência, a gente precisa ter cuidado para a gente não adotar práticas ou estratégias generalistas para uma dada deficiência. O que a gente tem defendido, pautada na política de educação especial inclusiva, é que a sala de aula é um contexto de heterogeneidade, é um contexto de singularidades e diferenças, e nesse sentido, eu acredito, Diógenes, porque também fui de secretaria, Geni também, você tem uma ideia, eu vivi tanto tempo na secretaria que poderia, só não me aposentei porque eu não tinha idade, mas durante todo o tempo que eu vivi na rede pública de ensino, o que eu percebo, e eu não sei como é que está agora, mas o que eu percebia é que a educação especial ainda era tratada como uma dimensão à parte da formação de professores. No momento em que as formações continuadas se derem conta que precisam discutir as diferenças, as estratégias para atender a singularidade de sala de aula, independente da criança ter ou não deficiência, acredito que teremos sim uma formação coerente com a realidade. Eu acho que a gente idealiza muito ainda as formações e a gente ainda atribui à educação especial um papel que, no meu entendimento, é da educação. E sim, com certeza, dificulta
no sentido de que ainda há essa compreensão de ruptura, né, de trabalho com aluno com deficiência, para os alunos com deficiência e para os alunos sem deficiência, como se fosse um público à parte e não pertencente desse coletivo. Não sei se eu consegui responder a sua questão. Ok, acredito que sim. Diógenes, você dá um toque aí se você se sentiu contemplado. Eu quero dizer, pessoal, que o link do formulário já estava funcionando, estava fechado, mas já está funcionando, certo? E o link está aí na descrição do vídeo, e o André também, por favor, coloca aqui no chat novamente. Temos aqui também outra pergunta da Lúcia de Fátima, professora Adriana, que ela diz assim, ó, diante desse modelo social de deficiência, compete à docência organizar sua prática pedagógica pautada em adequações curriculares, considerando a inclusão de estudantes que apresentam deficiência intelectual? Lúcia, não. Eu vou começar a dizer não. Não é a adequação curricular, ela se fundamenta no modelo de ensino segregativo e não inclusivo. Quando a gente fala em adequação de currículo, a gente fala em minimização de conteúdos, considerando aquela dimensão que tanto eu falei, como o Geni reforçou, que é a baixa expectativa de aprendizagem. Então, no momento em que eu escolho o que o aluno que apresenta deficiência intelectual deve aprender ou não deve aprender, nesse momento eu estou destinando a esse aluno, destinando não, né? Eu estou negando a esse aluno o direito de aprender. Agora, Lúcia, existe aí um grande desafio, que não se refere à adequação, que tem a ver com a compreensão das diferenças, com a compreensão das singularidades e também com a compreensão da necessidade de atender às diferenças em sala de aula. Se a Geni deu um exemplo de leitura escrita, né? Se pensarmos num ambiente alfabetizador, a gente terá ali, naquele mesmo ambiente, crianças com vivências de letramento, vivências com, eu diria, com a leitura e a escrita bastante diversa. A partir desse entendimento nosso, nós precisamos, então, promover um ensino que inclua a todos, mesmo que eles tenham conhecimentos tão diversos em relação à leitura e à escrita. Esse é o ensino inclusivo, que não é o ensino da educação especial. O ensino inclusivo é o ensino que deve pautar a escolarização. Então, incluir é fazer com que todos participem sem adequações, e sim com escolhas de recursos, de suportes, seja um recurso de acessibilidade ou não, né, adequados. E aí a gente se reportou também um aspecto que eu não abordei, que é o papel do professor do atendimento educacional especializado. Então, nesse sentido, o professor do atendimento educacional especializado, que é, eu diria, uma política, né, nacional, ele tem um papel primordial nessa interlocução e articulação com o professor da sala de aula comum, no sentido de promover essa acessibilidade. Então, não, adequação igual segregação. Ok. Muito obrigada. O Diógenes disse, professora, que ele foi contemplado, sim, com a sua resposta. Tá. E agora, a Lúcia Kátia, ela pergunta assim, agora a pergunta são para as duas professoras. Como vocês entendem o modelo psicossocial de deficiência? Vai lá, Geni. Liga teu microfone, Geni. Joana, e quem está aqui conosco, né? E quem fez essa pergunta. Quando eu faço definição pelo modelo social de aprendizagem, de compreensão da deficiência, eu faço uma escolha de uma compreensão de sujeito, tá certo? Então, quando eu tenho, se eu procuro, o que é que eu estou chamando de modelo psicossocial da deficiência? Eu estou chamando que é como eu vou compreender, por uma abordagem psicopedagógica, psicossocial, esse sujeito, eu me sinto completamente satisfeita pela abordagem do modelo social de aprendizagem, entende? Do modelo da compreensão. O que
que suporte eu compreendo esse sujeito e eu tenho perspectivas pedagógicas que me dão compreensão, certo? Eu me pauto no modelo interacionista de sujeito, no modelo interacionista de processo de aprendizagem. Se eu tenho esse modelo como princípio, o psicossocial está dentro. Tá? As compreensões psicomotoras, psicossociais, elas estão nela. Quando eu penso um modelo interacionista, eu penso, como a Adriana traz aí, uma compreensão que é multidimensional, eu estou pensando todas as dimensões do sujeito, e não só uma forma de compreender ou uma só abordagem. O modelo, ou esses modelos, aí é uma escolha teórica minha, certo? O interacionismo me dá o suporte de todos esses outros modelos que podem estar olhando o sujeito por uma determinada ou fragmentada perspectiva de olhar um sujeito, tá? Então, eu trago isso na incorporação dos meus conhecimentos pedagógicos. A compreensão dessas dimensões no sujeito, elas estão no meu modelo de compreender o sujeito, tá bom? Na abordagem interacionista, eu me sinto satisfeita pelo que ela me explica de desenvolvimento e de aprendizagem dos sujeitos. A Adriana pode querer me complementar, ou até discordar, mas essa é uma forma de compreender. Às vezes as pessoas me perguntam, como é que você vê a psicopedagogia para a educação especial? Como é que você vê a relação da educação, da psicomotricidade ou da psicopedagogia para a educação inclusiva? Numa relação de que esses conhecimentos devem estar na prática pedagógica do professor, mas não uma abordagem ou um modelo isolado que possa responder, né, sobre um sujeito ou determinados tipos de sujeitos, como se eles fossem possíveis de serem compreendidos dessa forma. Eu não consegui sentir satisfeita nessa trajetória de estudos e eu já passei por esse modelo, nós já estudamos esse modelo, nós já vivenciamos práticas pedagógicas e escolas que foram colocadas como o boom e a revolução do momento, uma abordagem psicossocial de deficiência, por exemplo, ou psicossocial de sujeito. Eu peço a Adriana para complementar, apenas algumas pistas para a gente dialogar nesse sentido. Eu acho, Geni, um ponto assim que você chama a atenção, que a gente não pode deixar, então, de reforçar, é a compreensão unilateral do homem, né? A compreensão unilateral da criança, seja ela com ou sem deficiência. Então, se eu me apego a uma compreensão estritamente biológica ou psicológica, né, eu tiro toda uma outra possibilidade de ver esse sujeito na sua multidimensão. Então, assim, eu também fiz clínica, eu também trabalhei quase 20 anos atendendo pessoas com deficiência, em clínicas na época do Estado, que existia o IPEC, para você ver como eu já sou antiga aí na profissão, e a gente também se deparava com essas compreensões de que, no meu entendimento, fragmentam essa compreensão dessa multidimensionalidade do sujeito, não tem como separar encaixotando-os, né? Então, quando a gente fala de modelo social, a gente está falando da ruptura com o biológico, com o estático, com o determinismo social, tá? Então, é nesse sentido. Okay, acho que é isso. Professora, muito obrigada. Acho que a Lúcia Kátia deve estar se sentindo contemplada, né? E as outras pessoas também que Mas esse é um diálogo bem longo, viu? É muito longo, Joana, não tem? Esse é um diálogo bem longo, porque é um diálogo sobre referentes conceituais e sobre abordagens e perspectivas. E eu acho, Geni, também que é assim, um árduo trabalho que a educação especial fez, principalmente a partir do advento da política de 2008, foi romper com essa compreensão clínica de abordagem da pessoa com deficiência. Então, romper com essa dimensão clínica, eu diria que foi tem um cachorro aí latindo. Foi um dos maiores desafios nossos. Eu lembro bem disso, o Geni também participou muito de muitas situações que a gente teve em Brasília, ela deve estar lembrando, de alguns eventos, de algumas situações de discussões, né?
em que houve, assim, eu diria, Maria Tereza participou muito disso, Rita Vieira, que foi nossa orientadora, foram autoras da política de educação especial. Então, romper com essa compreensão clínica da deficiência significa romper com o modelo médico, né? Não estou dizendo que a Lúcia está fazendo referência a isso, tá? Só chamando a atenção sobre essas formações que, de repente, elas estouraram aí no mercado, entre aspas, né? De ofertas. Eu mesma fiz especialização em psicomotricidade, né? Isso há muito tempo até. Então, assim, romper com esses modelos clínicos e até, sabe, assim, só para finalizar, esses modelos clínicos que perduraram durante muito tempo na abordagem da educação especial, eles ainda são supervalorizados pela sociedade. Quando entra o educador, até mesmo o trabalho do professor do atendimento educacional especializado, parece que há uma menor valorização desse trabalho pedagógico quando se fala em atender as pessoas com deficiência. Eu percebo isso é muito forte ainda. Quem sabe são os doutores, né? Não os professores. Isso é muito forte. Ok, professora. A Eleusa Menezes está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim, vai ficar aqui no canal do Multimeios, para, se vocês quiserem assistir novamente, tirar alguma dúvida, ou até mesmo recomendar para alguém, vai ficar gravado sim. A Aline Anjos, ela faz um pedido aqui, ela faz um pedido para que seja falado, né, sobre as crianças do espectro autista em grau leve. Eu acredito aqui que pelo tempo, a nossa live não dá, mas fica aí, Aline, com uma sugestão, quando você preencher o formulário, a última questãozinha que tem lá é para vocês sugerirem assuntos. Eu acredito que o Pró-Inclusão, a Geni, tem uma intenção de continuar aí o Pró-Inclusão Debate, que está sendo muito interessante, né? Nós estamos com uma audiência muito boa aqui, as pessoas interagindo. Tem outros pedidos de assunto aqui, então eu peço que vocês peçam no formulário e a equipe da professora Geni vai avaliar o pedido de vocês, ok? E passando aqui adiante para a professora Adriana, a Maria Yolanda Linhares Monte, ela pergunta que estratégias práticas o professor pode trabalhar com o aluno com deficiência intelectual para que ele participe do interior da sala de aula. Maria Ângela, Maria Ângela? Maria Yolanda. Maria Yolanda. Maria Yolanda, pronto, tá aqui a pergunta, Maria Yolanda. Sua pergunta é extremamente importante, mas eu vou começar assim. Antes de você pensar em qualquer estratégia prática, eu diria, conheça seu aluno. Quem é ele? Como ele aprende? Que propostas potencializam sua participação? Do que ele demonstra mais interesse? E, nesse sentido, a partir disso, eu diria também que o ensino colaborativo, né, que é o trabalho em duplas, em trios, em pequenos grupos, ele será um grande aliado para você. Não pense que uma prática inclusiva, centrada no professor, eu acho que, eu diria, ele desconcerta qualquer professor. Se você centra toda a sua prática em você, embora você seja a referência principal, você é o mediador por excelência, você não deve ser exclusivamente aquele ator que está ali em sala de aula. Você tem outros coadjuvantes que podem trabalhar com você, que são seus alunos, que são os pares, entre pares. Geni citou algumas pesquisas, tem a pesquisa da Camila, que mostrou isso, a pesquisa da Neidiana, que mostrou isso, tanto a pesquisa de mestrado como de doutorado da Camila, a pesquisa de mestrado da Neidiana, mostrou a importância do trabalho em díades, em parceria de alunos com e sem deficiência intelectual. Então, as estratégias têm a ver também com conhecer o aluno e, segundo, modificar a organização social da sala de aula. Quando a gente se referia, carteira uma atrás da outra, é uma organização social que não favorece a interação. Então, para além das estratégias, você precisa conhecer, organizar socialmente essa sala de maneira diversa e, caso seja necessário, oferecer recursos de acessibilidade que permita a esse aluno assumir com autonomia
a sua aprendizagem, a feitura daquela atividade, tá? Se você me pergunta, se eu for me reportar de uma maneira mais em particular, a leitura e escrita, eu diria que no processo de aprendizagem da leitura e da escrita, a gente já tem várias estratégias práticas que dão conta dessas diferenças em sala de aula, independente da criança ter ou não com deficiência intelectual. Então, a oferta de atividades diferentes, com níveis de complexidade diferentes, ela é uma estratégia prática extremamente eficaz. Por exemplo, você pode querer que seus alunos, você vai propor uma produção textual, e você pode, então, nessa produção textual, oferecer para um grupo de alunos um texto lacunado, em que eles devem completar com palavras. Você pode oferecer palavras já escritas, vamos supor, uma atividade reescrita de uma história. Os personagens daquela história que você lê, você pode oferecer escrito. Aquela criança que tem uma autonomia maior de escrita, você pode oferecer letras que poderão ajudá-lo na composição escrita, você pode oferecer frases que poderão ajudar na composição escrita. Então, essa diversidade de recursos, eu diria, ela está em uma bandeja, em um leque de possibilidades que os alunos podem fazer suas escolhas, ou você pode organizar grupos produtivos a depender dessas diferentes, eu diria, diferentes níveis e complexidade para a realização da tarefa. Se eu levar esse exemplo prático da alfabetização para um outro conteúdo curricular, eu diria que a lógica é a mesma, tá? Eu posso... como eu vou dar só um exemplo de uma professora que dizia para mim que as crianças com deficiência intelectual na sala dela, ela tinha 2 crianças, não aprendiam adição. E ela já tinha feito de tudo, e as operações fundamentais eles não compreendiam. E eu perguntei para ela, e como é que você faz? Não, eu trabalho com material dourado, com barrinha, etc. Ela foi me dando vários exemplos. E uma das vezes eu vi como que ela fazia, e depois nós fomos conversar. O que ela fazia? Ela sentava com eles, usava o material dourado, as barrinhas com ciné, trabalhava adição, subtração, trabalhava ordens e classes, depois sentava com as crianças na carteira e diziam, agora vocês vão responder as questões do livro. Nesse momento dessa ruptura, não só as crianças com deficiência, mas aquelas com dificuldade de raciocínio lógico, matemática e de abstração, desse movimento com as peças e internalização para representar eu diria, a adição e a subtração, não era automático. E daí a gente começou a discutir que, no caso, o que ela poderia fazer? Trabalha ao mesmo tempo. No momento que você está usando um material, que é aquela história, né, Geni, que a gente chamou a atenção, rompe com o ensino centrado no concreto, mas você trabalha de uma maneira dialógica esse concreto e esse abstrato ao mesmo tempo, porque essa transferência ela não é automática. Fiz aqui com material, agora eu vou para o livro e automaticamente eu vou saber fazer. Não, não é assim. Então tem uma série de... Yolanda, eu coordenei um subprojeto de educação inclusiva e eu via muitas situações em sala de aula em que havia essa ruptura, não só com aluno com deficiência, outros que tinham dificuldades, usar aqueles palitinhos, quadro QVL, aí daí a criança não entendia por que trocava 10 unidades por uma dezena, e a professora dizia, mas eu fiz no concreto, por que ele não faz? Porque você faz a cisão entre prática e teoria, aí é o contrário, né? A cisão entre o concreto e o abstrato. Então, a gente não tem tempo de eu falar mais sobre isso, mas são várias situações em que você pode oferecer desafio e dar pistas. Desafio para completar uma palavra e dar pistas de letras, de sílabas, desafio para completar o texto, coloca lacunas e bota um banco de dados. Tem muitas estratégias que você pode usar, seja na ciência, na geografia, na história. Enfim, outra live. Para a gente falar de estratégia. Né? Só perguntar, fazer um complemento mais pontual, mas assim, perguntar se ainda tem muitas perguntas ou se eu faço um comentário sobre essa. Mas enquanto você faz, eu queria fazer um brevíssimo comentário sobre que a Adriana já respondeu tão bem, mas quando a gente vai ouvindo, dá vontade de conversar, né? Mas nesse diálogo, né, nesse debate com a Adriana. E aí, Adriana, queria dizer assim, que se eu fosse conversar com essa professora, para além do que você já disse, né,
também aqui dialogando, eu diria, pensando aqui para ela, chamando a atenção o que você disse. Eu tenho que, portanto, causar uma ruptura. E aí eu vou pegar uma ruptura como a organização do ambiente social de aprendizagem e também com essa perspectiva da atividade. Então, eu vou dar aqui algumas sugestões, poderia ser sugestões, que assim, eu tenho que conhecer meu aluno, então eu tenho que ter uma avaliação inicial, eu vou chamar uma avaliação diagnóstica, pedagógica, né? Eu não gosto do termo diagnóstico, mas é uma avaliação inicial do meu estudante, pedagógico inicial, porque eu preciso conhecê-lo. E aí, nesse conhecimento individual desse meu estudante, que inclui o que ele sabe, o que ele já sabe, o nível que ele tem de leitura, de escrita, de conhecimentos matemáticos, conhecimentos da área das ciências, que seja do que eu me organizo para avaliar esse meu estudante, mas eu tenho também, depois, que causar essa ruptura também. Então, eu pego esse conhecimento do estudante com esse rompimento, essa organização do ambiente, vai usar esse conceito, principalmente. Mas aí eu diria para essa professora assim, vamos planejar essa prática pedagógica, ótimo. E aí eu tenho essa avaliação inicial, esse conhecimento desse estudante. Vamos diversificar as metodologias, ótimo. Mas eu queria também lembrar, vamos retirar a tarefa escrita, a tarefa do livro. Vamos trabalhar esse conhecimento e esse conteúdo e esses objetivos de aprendizagem que eu quero de outra forma, com a mediação do professor, com a construção de novas situações pedagógicas? Porque só existe a tarefa xerocada ou do livro. Não é assim. Então, quando eu tenho o que eu explico oralmente, e aí, se for só oralmente, porque aí eu preciso de materializar concretamente uma situação, uma vivência, uma experiência, porque isso internaliza melhor para todo estudante, principalmente as crianças. Se a gente aprende melhor como adulto, na universidade ou nos programas de pós-graduação, quando vivências desse tipo são experienciadas, quanto mais uma criança que está, muitas vezes, ou estudantes em níveis mais elementares, que não o do período das abstrações ou das operações formais, como chamou o Vygotsky. O que eu queria dizer? Esse seu estudante precisa participar. Então, ele precisa de roda de conversa, ele precisa de debate. O que eu propus no meu planejamento? A gente tem um instrumental que a gente desenvolveu que se chama questionamento sobre o planejamento. E a gente pergunta, quantas situações vivenciais você planejou ao longo da sua semana de aula? Tem roda de conversa? Tem debate? Quantas vezes o seu estudante ele faz uso da linguagem oral para organizar o pensamento e para apresentar suas ideias sobre um assunto? Um estudante com deficiência intelectual, ele fala e ele pode contribuir, e isso vai ter muita importância para ele, para qualquer estudante que tenha uma fragilidade nessa organização de pensamento. Então, essas situações, eu preciso investir em situações de linguagem, eu preciso ampliar a participação do estudante e eu preciso ampliar e qualificar as interações. E aí eu preciso mudar causar essa ruptura na prática pedagógica. Eu quero só fortalecer essa questão que a Adriana está dizendo. Isso aqui são só algumas pistas, né? Claro que a gente tem várias situações outras para explorar a partir de uma pergunta dessa, que é como vou trabalhar ou como trabalho com determinado estudante. Lembrando aqui o que a gente disse no início, não é porque é um estudante único com deficiência intelectual que eu preciso aprender para trabalhar com ele. Né? A gente já discutiu isso no começo, já apresentou os nossos aportes, o nosso lugar de diálogo, os nossos referenciais e as nossas compreensões. Então, Joana, obrigada. Obrigada, professora Geni, professora Adriana, pelos esclarecimentos. Gente, infelizmente, a nossa live está chegando ao fim. E parece que eu estou escutando vocês dizendo assim, porque nós estamos com uma audiência imensa de quase 200 pessoas ao vivo. Nós lotamos uma sala. Ontem mesmo nós estávamos fazendo uma live, professora Adriana, com o professor Galvão Filho, que é uma pessoa muito forte na tecnologia assistiva aqui no Brasil, e a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre esses aprendizados da pandemia. E um deles é essa questão da logística desses eventos, que eu acho que eles vieram para ficar realmente. Porque você faz um evento desse, eu estou vendo pessoas participando aqui de todo o Brasil.
Depois eu passo o formulário para vocês estão vendo que tem gente aqui de muito local. Então, assim, às vezes você faz um evento, tem uma logística imensa de transporte de pessoal e de equipamentos, de locação e tudo, e dá 50, 60 pessoas no máximo. A gente faz um evento desse com o mínimo de recursos e a gente consegue uma audiência imensa e o melhor, no caso, né, dessas nossas lives pelo YouTube, que ficam gravadas, é um evento que passa para a posteridade, né? Então, assim, é uma das coisas boas que vieram aí dessas coisas ruins. Gente, nós temos ainda muitas perguntas aqui. Eu peço perdão a vocês, realmente, porque tem muita gente. O debate realmente ele rende. Tem muitos pedidos para outras lives, por favor, viu, Geni? Tem gente pedindo aqui, por favor, para fazer outras lives. Aí fica aí a inquietação para vocês aí do Pro-Inclusão, para vocês proporcionarem outros momentos como esse. Eu quero dizer para vocês também que nós, do Plurisaberes, da Biblioteca aqui de Ciências Humanas, aqui da UFC, nós também estamos produzindo uma série de lives desde o mês de junho sobre essa temática da educação inclusiva. Então, nós já tivemos a Geni falando sobre educação inclusiva, sobre pró-inclusão, tivemos o pessoal da UES, com a professora Renata Russo, falando sobre a formação de professores, a Georgia, nossa audiodescritora do YoStream hoje, falando sobre audiodescrição, tivemos a fotografia tátil, tivemos várias aplicações de tecnologia assistiva, tivemos ontem o professor Galvão também, que é uma pessoa forte nessa questão de educação inclusiva e tecnologia assistiva para a educação. Coloquei o link para vocês aqui no chat, se vocês quiserem visitar também as nossas lives sobre todos esses assuntos. Geni aí com certeza vai repensar em continuar o Pro-Inclusão em debate, né? Sim. E, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu peço aqui só para vocês fazerem as considerações finais, mas que sejam breves, né? Porque nós vamos completar já 2 horas de live. Então, professora Adriana, suas considerações. Olha, eu não poderia deixar de fazer uma consideração me reportando ao que recentemente eu tenho feito. Eu queria dizer para vocês, assim, que recentemente, em pesquisas empreendidas na área da linguagem, sobre a supervisão do professor Arthur Moraes, eu tenho percebido que nos protocolos de escrita, só para vocês, para deixar bem demarcada essa questão da diferença, que no mesmo protocolo de escrita de uma mesma criança, há uma diversidade de características de escrita. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? A educação inclusiva é a educação. A educação especial inclusiva, ela implica em alguns conhecimentos específicos, com certeza, tá? Mas ela eu diria, ela faz parte da educação. Ela não pode ser um modelo à parte. Ela é complementar e ela não substitui. Então, agradecer demais a audiência de todo mundo. Que bom, essa pandemia trouxe muita coisa ruim, mas trouxe também essa possibilidade de se comunicar de uma maneira mais ampla com o nosso país. Agradecer a participação de todos, as perguntas, os questionamentos, agradecer a Joana, a Margarida, a Cris, ao André, a Fernanda, a Vanísia, ao Laboratório de Multimeios e especialmente ao Pro-Inclusão, na pessoa da Geni, por essa oportunidade e quem sabe se podemos nos encontrar novamente para essa discussão. Agradecer a Margarida e a Cris e a Geórgia, que nos ajudaram a promover ao que de fato nós defendemos, a acessibilidade. Muito obrigada e tenham todos uma ótima aí restinho de noite pela frente. Muito obrigada, professora Adriana, pela sua colaboração. Geni, suas considerações finais, sendo breve também por conta do avançado da hora. Do avançado da hora. Minhas considerações finais, elas têm toda a alegria, né, desse momento. A gente conseguiu realizar essa aula, nós tínhamos muito interesse de fazer esse debate mais aprofundado, com tempo, né, com a cara da universidade, de nossas pesquisas, e isso foi, assim, um presente, essa realização. Essa realização, ela conta com um trabalho cooperativo, de fato, né? Não tem aqui o Pro-Inclusão, tem aqui o agradecimento que fica, e eu vou iniciar pela professora Adriana Lima Verde,
né, minha colega, sempre parceira, nessa atividade que a gente já vem fazendo há algum tempo, né, Adriana, que é dialogar nossas pesquisas, e a gente está discutindo, e em alguns momentos a gente ter esse espaço de diálogo juntas, né, na mesma aula, no mesmo processo de discussão do conteúdo. E aí eu quero agradecer, né, a sua brilhante exposição, como sempre, né, e quero agradecer a Joana Páscoa, também linda, querida, por tudo que vem fazendo no seu projeto Plurisaberes e pela biblioteca, mas como pessoa que é entusiasta de todas as boas ideias e não se cansa de nos dar suporte e apoio para que a gente possa estar levando essas ideias e ideais sobre educação inclusiva e sobre o direito dos estudantes com deficiência. Essa é uma luta que você encampa sempre. Muito obrigada por tudo isso e por essa live. Quero agradecer à professora Margarida Pimentel, minha linda, querida professora da UFC e amiga. Todos aqui têm essa grande marca, excelentes e competentes profissionais e grandes amigas e grandes pessoas. Quero agradecer a Cris, que já disse, já tivemos em outros momentos e que possibilitaram esse encontro acontecer. Quero agradecer enormemente a Geórgia, por estar aqui com a gente, sempre que se pede, sempre que se colabora, já fez atividades de audiodescrever filmes lá na faculdade para o nosso projeto, sempre nos apoia, inclusive e principalmente com seus conhecimentos, né, e seu trabalho na área, seu trabalho científico, além do trabalho de audiodescritora. Quero agradecer a Liz, que coordena hoje o Multimeios, e a todos que fazem o Multimeios. André, Fernanda e o nome dela é tão difícil. Vanísia. Vanísia, a Vanísia eu conheci recentemente nos ensaios desse momento que estamos aqui. Isso também para mostrar que, pela Faculdade de Educação também, pela docência e pela universidade, a gente acredita no trabalho colaborativo e no trabalho cooperativo. E também no uso de uma plataforma, né, em que a gente tem a possibilidade de utilizar os recursos de acessibilidade. Então, isso é uma aula, inclusive, de cidadania, eu penso. Isso não é só uma live, né? Eu quero agradecer a todos que estão aqui, e eu acredito que não esqueci nenhum dos que estão na tela. Mas eu quero também fazer um agradecimento em específico a todos os nossos orientandos, que pesquisam com a gente e alimentam também os nossos dados, os nossos resultados, as nossas compreensões e, portanto, retroalimentam o ensino. Pesquisa, ensino e extensão, numa articulação que, de fato, a gente não está só lendo um trecho de um livro, a gente acredita nele. A Adriana é extensionista também, eu sou extensionista, somos pesquisadoras e somos também do ensino, na graduação e na pós-graduação, assim como a professora Margarida, eu quero citar especificamente, pesquisadora e também extensionista. Isso é uma marca que nos divide, inclusive, como militantes, penso eu. Né? É uma marca política que a gente tem a nossa profissão, a todos nós. Então, eu acredito, não quero ter esquecido nenhum, mas quero agradecer a professora Claudiana Nogueira de Mello, que está aqui, professora Claudiana de Mello, parceira hoje do Adriana, linda. Desde que entrou, já fez uma atividade com a gente no Plurisaberes, e todos os nossos estudantes desse grupo, que só cresce, tem legitimidade social e tem credibilidade a partir dos trabalhos e da contribuição que faz, que é o grupo que a gente chama, né, carinhosamente, pelo Pró-Inclusão, a gente encurta o nome dele para Pró-Inclusão, e dizer que a gente tem várias ações ocorrendo, essa aqui, e depois das lives de estudo, de abertura, a Adriana inaugura isso, nós teremos a professora Robéria, teremos outros professores, teremos uma mesa dos professores da UES também, e outros colegas. Depois do debate, nós vamos iniciar os nossos cursos, né, de aperfeiçoamento, de aprimoramento, os cursos que vão ocorrer com a marca do Pró-Inclusão e dos nossos projetos. Joana, Adriana, Margarida, todos convidados nessa parceria, continuidade dessa parceria. Muitíssimo obrigada a todos.
Muito obrigada, professora Geni, professora Adriana e a todos. Nós vamos ficando por aqui, 18h03. Só avisando a vocês que o formulário vai ficar aberto aí por mais 1 hora, que vocês nos ajudem aí com a avaliação, façam seus pedidos. Perdão aí, mas é porque é muita coisa para pouco tempo, né? Então, vocês podem também se manifestar através do formulário. E também o convite que vocês visitem o canal Pluri Saberes, que também tem muita coisa legal lá. Vamos ficando por aqui, né, gente? Já deu a nossa hora. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela audiência, e muito obrigada a todos os envolvidos. Tchau, tchau.